Bom dia, moçada. Vamos iniciar a nossa 14ª aula da disciplina de Fundamentos de Administração e, como sempre, vamos chamar a nossa vinheta. Vamos lá. Legal, galerinha. Então, nós estamos iniciando a 14ª aula, que na verdade é o início da quinta sessão do conteúdo dessa disciplina. Nessa quinta sessão, gente, o que nós vamos ver? Nós vamos trabalhar sobre direção. Né? Direção nada mais é do que alguém dentro da gestão precisa orientar pessoas para o atingimento dos seus objetivos através dos processos onde elas estão inseridas. Então alguém precisa mostrar isso. É um papel fundamental, na verdade, do gestor. Então nós vamos falar muito sobre hoje os fundamentos de direção, comportamento individual e comportamento em grupo das organizações, porque a gente precisa gerenciar tanto o indivíduo quanto os grupos. Vamos falar muito sobre motivação e liderança. Tá? Então, o que a gente vai abordar aqui? Os nossos principais objetivos. Definir os conceitos de direção e comportamento organizacional, as dimensões do comportamento organizacional, tá certo? Explicar os papéis, as normas, o status, a coesão do grupo, como é que isso influencia o comportamento dos membros da organização, descrever as principais perspectivas teóricas a respeito de motivação e de liderança, tá bom? Então, esse é o conteúdo dessa 14ª aula e da 15ª, e nós vamos abordar essa quinta sessão. Então vamos lá, para a gente iniciar, né, vamos falar do conceito. Direção é a função da administração responsável pela articulação da ação dos indivíduos dentro do contexto organizacional. A direção é um processo interpessoal relacionado com o quê? Com a administração das relações entre os membros da organização e a própria empresa, né, e seus processos. A função da direção envolve orientação, motivação, comunicação, a liderança dos colaboradores, buscando compatibilizar os objetivos dessas pessoas com o desempenho da organização. Essa é a principal função da direção. Para a gente falar um pouquinho dela, queria mostrar primeiro para vocês aqui um vídeo sobre a teoria XY, que fala um pouquinho dessa abordagem comportamental. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Hudson Alves e junto com os meus colegas Anderson Flávio e Edson Júnior vamos falar da teoria comportamental de MacGregor. Mas não esse MacGregor, vamos falar de Douglas MacGregor. Mas quem foi Douglas MacGregor? Douglas MacGregor nasceu em 1906, em Detroit. Viveu seus primeiros anos em uma cidade industrial que emergia como a capital automotora dos Estados Unidos. Atuou como diretor de recursos humanos para uma empresa química e como consultor para empresas e sindicatos em negociação coletiva, mediação de disputas sindicais, programas de treinamento e gerenciamento de remuneração. Formou-se em psicologia na Universidade Wayne e mais tarde fez doutorado em psicologia experimental em Harvard, onde mais tarde lecionou psicologia social. Bom, MacGregor criou a teoria X e Y, mas antes de falar dela, vamos entender um pouco de onde eu acredito que ele tirou inspiração para criar essa teoria. Então vamos falar um pouco de Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, as pessoas saíram de suas vidas no campo e foram trabalhar nas fábricas, deixando assim o seu trabalho manufaturado com os seus próprios preços para ir trabalhar para alguém. E assim foi vindo a segunda Revolução Industrial e o pensamento de alguns trabalhadores foi ficando de desprezo com o trabalho e com os chefes. Estamos falando aí de primeira e segunda Revolução Industrial. Isso dá século XVIII e século XIX. MacGregor nasceu no século XIX, então ele ouve das histórias dos avós dele, todo aquele tempo antigo de quando o trabalho era manufaturado, cada um fazia o seu preço, você tinha sua hora para acordar. E ele olha os trabalhadores agora e vê trabalhadores precisando de chefes em cima deles e o desprezo com o trabalho. Então, ele vendo tudo isso, percebe que há dois tipos de trabalhadores, o X e o Y, como ele nomeia, e resolve criar sua teoria. Na teoria X, o homem é apresentado como um ser carente, que faz apenas o necessário para viver, não se importando com as realizações pessoais e não tendo motivação, sendo necessária autoridade para controlar esse tipo de funcionário. Neste caso,
O trabalho é desagradável para a maioria das pessoas, onde poucas são ambiciosas, não costumam ter responsabilidade e precisam ser orientadas pelos outros, têm pouca capacidade para criar e encontrar soluções para os problemas da organização. Estas pessoas precisam ser altamente controladas e cobradas por seus supervisores, para que seu trabalho possa ser satisfatório. Já na teoria Y, o trabalho é algo natural e não é tido como sacrifício, desde que as condições sejam favoráveis. O controle da organização sobre os funcionários não é necessário para que a empresa funcione, uma vez que o funcionário tem ciência de suas atribuições e fará o possível para que essas sejam realizadas com excelência e a empresa cresça, pois ele sabe que assim irá obter sucesso também. Nessa teoria, as necessidades pessoais dos funcionários estão integradas com as necessidades da organização. O funcionário sabe que quanto mais ele se empenhar em crescer dentro da empresa, mais sucesso ele terá na sua vida pessoal também. Então, resumindo por cima, o trabalhador X seria como Homer Simpson, do desenho. E o perfil Y seria como Bob Esponja. Mas e agora, na terceira revolução industrial? Como estamos em relação a essa teoria? Com a chegada da terceira revolução industrial, começam a nascer grupos sindicalistas, pessoas que junto às empresas buscam e lutam por direitos e benefícios para os funcionários que ali trabalham. Com isso, as empresas começam a ver que os funcionários eles não são mais trabalhadores, e sim colaboradores daquele grupo onde eles estão inseridos. Com isso, as empresas e os funcionários eles começam a se engajar por um bem maior, que não seria somente o bem da empresa, não seria somente o crescimento financeiro daquela instituição, mas sim o crescimento social de ambas as partes. Com isso, a gente se aproxima muito mais do que a gente já tem hoje em nossa sociedade, que seria muito mais funcionários e colaboradores que estão engajados no grupo Y do que no grupo X. Porque os funcionários Y de hoje em dia, eles são os funcionários que realmente eles vestem a camisa da empresa onde eles trabalham. Eles buscam o seu próprio crescimento profissional, é claro, eles buscam o seu próprio crescimento financeiro dentro da empresa, suas metas, seus objetivos, porém, isso não é somente e unicamente o mais importante. O importante para essas pessoas é que elas estejam trabalhando de uma forma legal, de uma forma leve, de uma forma humana, onde elas possam ter tempo para trabalhar, ter uma socialização, indiferente sendo com as pessoas que estão do lado delas, que não seja com funcionários daquele mesma célula, daquele mesmo grupo onde elas trabalham, ou funcionários de outras empresas. Existe muito mais uma socialização hoje dessas pessoas. Beleza, gente. Então, o que a gente acabou de ver aí, né? Esses dois perfis, na verdade, né? Da teoria X, que os trabalhadores não gostam do trabalho, tentam evitá-lo, os trabalhadores devem ser controlados ou ameaçados de forma a alcançar as metas organizacionais, os trabalhadores evitam assumir a responsabilidade, a maioria dos empregados não é ambiciosa. E a teoria Y contrapondo exatamente isso tudo, dizendo que os trabalhadores enxergam o trabalho como algo que lhes proporciona satisfação, trabalhadores são capazes de autocontrole, identificam e estão comprometidos com os objetivos da organização, empregados aceitam que buscam novas responsabilidades e têm iniciativa e são criativos. Então, a gente lida com esses dois perfis, gente. Isso aqui foi no início do século, vocês viram aí, né? Essa teoria, na verdade, foi na década de 60 que ela ficou comprovada, mas com referências exatamente ao período onde a gente começou, na verdade, no início do século passado, onde a gente começou com todo esse processo da Revolução Industrial, tá certo? Então, isso não é novo, isso é antigo, isso faz parte do ser humano, por isso que é uma teoria que abrange todo mundo, tá certo, gente? Então, você como gestor, você precisa entender que existem esses dois lados da moeda, ok? Tá bom, gente, vamos lá. E o que mais? Eu também preciso entender como é que funciona o comportamento das pessoas dentro de uma empresa. A isso se dá o nome de comportamento organizacional, que é uma área de conhecimentos multidisciplinar, tá certo? Cujo principal foco é a análise e são as ações e os comportamentos das pessoas na organização. Isso é tão importante para você que é gestor, gente, que a gente tem uma disciplina só para isso,
tá certo? Alguns de vocês já fizeram comigo. A compreensão do comportamento organizacional é uma condição necessária para que os gestores possam explicar e prever o comportamento das pessoas e assim gerir melhor os seus negócios, ok? Vamos lá. Com base no comportamento individual, olhando as pessoas, tá certo? Então eu tenho que... E aí entra um dos principais princípios do comportamento organizacional, que é olhar o indivíduo e olhar o grupo, né? Quando eu olho para o indivíduo, o que eu vejo? Quais são as dimensões do comportamento individual? Quais são as suas atitudes? Qual é a personalidade daquela pessoa? Como é que ela percebe as coisas? Como é que ela gosta de aprender? Né, o seu estilo de aprendizagem. Então, eu preciso, efetivamente, trabalhar isso tudo, né? E atitude, gente, atitude é uma coisa importantíssima, tá? Por quê? Atitude é aquilo que a gente enxerga, aquilo que o outro está fazendo. Então, eu preciso ver naquilo que o outro está fazendo se existe comprometimento organizacional, se existe satisfação no trabalho e se existe realmente um envolvimento dentro do trabalho, tá certo? Por quê? Porque se não tiver, a atitude vai demonstrar. E aí o que acontece? Eu, como gestor, tenho que fazer uma ação efetiva em cima dessa pessoa, tá certo? Então, atitudes têm esse peso de importância. Outro aspecto importante que a gente precisa entender e avaliar é a personalidade. A personalidade de um indivíduo refere-se ao conjunto de características psicológicas relativamente estáveis que o caracterizam e o diferenciam das outras pessoas e que se refletem no seu comportamento, tá bom? Para a gente entender um pouquinho melhor isso aqui, eu trouxe um outro vídeo aqui, vamos lá. Personalidade vem da palavra latina persona, que era utilizada para se referir a uma máscara utilizada por atores romanos em peças teatrais. Tais máscaras tinham a finalidade de projetar uma determinada aparência adequada ao papel que seria interpretado. Contudo, quando falamos em personalidade na psicologia, estamos nos referindo a algo mais do que os papéis que as pessoas representam. Não há uma definição consensual para a personalidade no seio da psicologia. De fato, muitas teorias se desenvolveram em torno do conceito, justamente porque diferentes teóricos concebem a natureza humana de várias formas e percebem a personalidade segundo pontos de vista que não são convergentes. Ainda assim, podemos considerar que personalidade é um padrão de traços relativamente permanentes e características únicas que dão consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Mas o que são traços e características? Traços são aqueles elementos que contribuem para as diferenças individuais no comportamento, coisas que às vezes chamamos de criatividade, honestidade, vaidade e por aí vai. Os traços mantêm o comportamento consistente ao longo do tempo e estável em diferentes situações. Alguns desses traços são individuais, outros podem ser compartilhados por um determinado grupo social e há aqueles que são característicos de toda a espécie humana. Mas em cada pessoa, os traços se organizam e manifestam de modo particular. Assim, por mais que duas pessoas se gostem ou até sejam gêmeas idênticas, cada uma tem uma personalidade única. Além dos traços, temos as características, que são qualidades como temperamento, inteligência e psique, que também variam entre as pessoas. Outra forma de definir personalidade é considerá-la uma construção psicológica, que engloba o arcabouço genético de uma pessoa, seu histórico de aprendizagens ao longo da vida e a forma como esses fatores influenciam suas respostas a diferentes ambientes e situações. Numa definição ou noutra, a personalidade é percebida como um conjunto dinâmico, organizado e exclusivo de elementos que influenciam nosso raciocínio, nossa motivação e nosso comportamento em várias situações. Legal, moçada, vamos lá. Então, se personalidade é isso, gente, né? E aí a gente consegue enxergar por que a gente precisa entender esse conceito para fazer a gestão das pessoas, né? Para poder efetivamente acompanhar a questão
dos seus comportamentos. Outra coisa que a gente precisa entender também, que está no nível individual, é como é que as pessoas percebem as coisas, tá certo? Além de entender as suas atitudes e a sua personalidade, e preciso trabalhar também com a forma que cada um percebe as coisas, ok? Até porque percepção é um negócio importante, gente. Vamos dar uma olhadinha em algumas distorções que costumam ocorrer, né? Porque o que é percepção em essência, gente? Vamos entender. É um estímulo que a gente observa, tá certo? A gente tem um estímulo, a gente observa, a gente faz uma triagem dentro daquilo que a gente entende, né? Da nossa vivência, e a gente interpreta isso, e isso acaba gerando um comportamento. Então, percepção nada mais é do que observação, triagem e interpretação do que a gente está enxergando, tá certo? Agora, existem distorções disso, e aí é que está o grande dilema. A gente pode cair numa distorção, todo mundo pode cair. Pode trabalhar numa percepção seletiva, ou numa projeção, ou no efeito de Halo, ou em estereótipos, tá certo? Então, de novo, a gente pode estar incorrendo em tomadas de decisões não muito efetivas se a gente não perceber, se a gente não está tendo nenhuma distorção na nossa percepção. E também não perceber isso no indivíduo, tá certo? Então, percepção seletiva é quando ele só está muito atento a uma coisa que interessa, o resto ele não deixa passar batido, né? Um grande exemplo disso, pega um garoto de 15 anos, deixa ele trabalhando no computador lá no quarto dele, né? E a mãe, na verdade, fala um monte de coisa para ele e não está nem aí. Na hora que ela fala, filho, vem almoçar, ele, opa, automaticamente ele já desliga. Mas por quê? Porque a percepção dele é seletiva. Ele está almoço para ele é uma coisa que é mais importante do que aquilo que ele está olhando, ok? Projeção é uma coisa importante, gente. A gente começa a trabalhar em projeção quando a gente efetivamente enxerga, na verdade, algo a mais nas pessoas. Por exemplo, né? Se você olhar essas duas fotos aqui da mesma pessoa, né? Dificilmente você colocaria a sua projeção, se fosse sendo atendida por ele num consultório médico, como está aqui, né? Como um cara totalmente descompromissado, ligado com moto, natureza, enfim, fazendo parte de um grupo de motoqueiros, né? Que é o que esse cara faz no dia a dia, quando não está dentro do ambiente de trabalho. Então, projeção é isso, a gente projeta muito, e aí a gente pode errar na projeção. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. O efeito de Halo, gente, é um conceito muito interessante de percepção. Sabe aqueles relógios grandes que a gente tem espalhados na cidade, que você tem uma propaganda em cima, né? E aquela propaganda já está lá há tanto tempo que ela perde a noção, a gente perde a referência, né? daquela propaganda. Esse é um efeito de Halo. Por quê? Porque entra num padrão, tá certo? Então, a gente só olha para o relógio para ver lá o horário, não para ver a propaganda em si. E estereótipos é uma coisa que também tem a ver com essa imagem aqui, porque é aquela história, né? Dificilmente você pensaria nesse médico com esse outro perfil aqui, né? E aí você pode taxar um estereótipo, ou seja, você definir a pessoa de um determinado jeito, quando ela realmente não é. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter com percepção. Alguns, né, dos cuidados que a gente precisa ter. O que mais, gente? Aprendizagem. Aprendizagem é outra coisa importante para fechar o ciclo no nível individual, né? Aprendizagem se refere à mudança no comportamento como consequência da experiência. Então, a importância da aprendizagem no comportamento individual baseia-se no pressuposto de que todos os comportamentos são aprendidos, né? E em teoria são, tá? A gente pode aprender tudo. Existem duas teorias que explicam o processo de aprendizagem individual. E eu vou mostrar para vocês a primeira, que é aqui através de um vídeo, né? A teoria do condicionamento operante. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que funciona essa teoria, tá bom? Vamos lá. Vimos que no condicionamento clássico uma resposta é eliciada, quer dizer, provocada por um estímulo específico e identificável. Já no condicionamento operante, que vamos estudar nesse vídeo, o comportamento não é eliciado, ou seja, ele não é provocado por um determinado estímulo. Em vez disso, ele é emitido.
Mas qual a diferença entre uma resposta eliciada e uma resposta emitida? Bom, a resposta eliciada é extraída do organismo por um estímulo. Por exemplo, quando alguém descasca uma cebola e chora, as lágrimas são uma resposta eliciada pelos gases da cebola. Já no caso da resposta emitida, ela simplesmente aparece. Bom, mas se não há um estímulo específico eliciando a resposta, então de onde a resposta emitida vem? Segundo Skinner, ela vem do nosso histórico pessoal de experiências que foram reforçadas no passado. Veja o que ele diz. Yes, well, could we take a specific example? Last evening I went to the theater. Now, why? Well, I could tell you that I felt like going. It occurred to me, the idea of going to the theater occurred to me, and I went. I could also tell you that, looking at it from my professional point of view, that when I've gone to the theater in London, I've always been richly reinforced. That is to say, things have happened which have increased the likelihood that I will go to the theater when I'm in London. And this would be the explanation that I would give. And I would say that that explanation would also explain why the idea of going to the theater occurred to me and why I felt like going. So that the purpose of going to the theater turns out to be the consequences of having gone to the theater in the past, rather than something which leads me to go in this particular instance. But the difference between the sunflower and the person is that the person has also had a long experience in which he has learned to observe himself, particularly that private world within his skin to which no one else has access, which we are likely then to think of as being non-physical or something of that kind. But we have all learned from childhood to tell people what we are feeling, and what we are feeling is, I suppose, always a state of our body, or what we intend to do, or what we're going to do. And we have good evidence about this from the actual states of our bodies. And by reporting on our purpose, we seem to indicate a prior purpose, but what we report on is a disposition to act, which again is the product of an earlier set of consequences. So that we do not act because of a felt purpose, we act and beforehand feel a purpose, both for the same reasons, which are to be found in the past history. This is impossible for the sunflower. It has not learned to observe itself or to report on it what it is doing. It has no capacity for analyzing its behavior, whereas we have. I think actually, by the experimental analysis of the role of the environment, we are discovering new kinds of self-observation, new kinds of self-knowledge. I think the thing the point where we differ is that you, I believe, want to give some kinds of dimensions to these purposes, intentions, and so on that I want to avoid. When I say the idea of going to the theater occurred to me, what I should say, I believe, is that the behavior of going to the theater occurred to me. And I went. Well, that occurred, yes, but why do you want to get away from saying the thought of going to the theater occurred to you? Because I'm worried about the dimensions of the thought. No doubt I could tell you in advance that I was going to go. In fact, I bought tickets and so on, so that I was aware of the probability that I would go, and I was aware of the preparatory behaviors in which I engaged. But I want those to remain behavior, or at least visible states of probabilities of behavior, which I can, being an introspective person, report. But I'm not reporting something in a different world, a mentalistic world. A chave do condicionamento operante é o reforçamento imediato da resposta, ou seja, o organismo primeiro faz algo, então essa ação, que também é chamada de resposta, é reforçada pelo ambiente, o que aumenta as chances de a mesma resposta ser emitida no futuro em um contexto semelhante. Esse tipo de condicionamento é chamado de condicionamento operante, porque o organismo opera sobre o ambiente para produzir um resultado específico. Mas note que esse reforçamento não causa o comportamento. Ele aumenta a probabilidade de o comportamento se repetir no futuro.
Modelagem é um processo no qual comportamentos complexos se formam a partir de comportamentos mais simples, graças ao processo de reforçamento sucessivo. Veja só. He develops a system called operant conditioning to prove that a behavior will be repeated by a subject when rewarded. Repetition leads to reinforcement. Reinforcement to changes in behavior. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Skinner then waits for it to turn further. Again, more food. Ultimately, the pigeon will turn in a complete circle, having learned that only when he turns will he be rewarded. What Skinner was able to do in very carefully controlled studies with animal models was they demonstrate that whole chains of behaviors could be built step by step so that literally you could teach a pigeon to do complicated behaviors that no one would have predicted possible. And Skinner believes that if it works for pigeons, why not people? In Skinner's mind, behavior is behavior, up and down the evolutionary scale, and it is all learned. One of the great successes is in education. People are taught to do more complicated tasks than anyone had thought possible by breaking down behavior into small steps and giving positive reinforcement along the way. No exemplo do pombo, e em todos os casos de condicionamento operante, 3 condições estão presentes: o antecedente, o comportamento e a consequência. Vamos detalhar. O antecedente se refere ao ambiente no qual o comportamento ocorre, no caso do pombo, o laboratório de Skinner. Já o comportamento é justamente o ato de girar realizado pelo pombo. Uma parte desse comportamento já estava presente no repertório de ações do pombo e foi exatamente o ponto de partida da modelagem. Por fim, a consequência é o grão de milho oferecido à ave como reforçador. Essas 3 condições são necessárias para o sucesso do condicionamento operante. O ambiente tem um papel seletivo tanto na modelagem como na manutenção de um comportamento. Isso significa que um dado comportamento tem maior probabilidade de ser emitido novamente no mesmo ambiente no qual ele já foi reforçado anteriormente. Então, é mais provável que eu compre ingressos uma segunda vez para ir ao mesmo teatro no qual já tive uma experiência gratificante anteriormente. Mas é importante ressaltar que ambientes semelhantes também podem aumentar a probabilidade de emissão de um mesmo comportamento. É o que chamamos de generalização de estímulos. Quer dizer, se 2 situações apresentam alguns elementos idênticos, o indivíduo reagirá do mesmo modo nas 2 situações por conta do histórico pessoal de reforçamentos em uma delas. Segundo Skinner, o reforçamento de uma resposta aumenta a probabilidade de todas as respostas contendo os mesmos elementos. No próximo vídeo, detalharemos as diferenças entre reforço positivo e reforço negativo. Legal, gente. Vamos lá. Então, a gente, né, acabou de ver o vídeo aqui que mostra exatamente como é que funciona essa teoria do Skinner, né, do condicionamento operante pelo reforço positivo, ou seja, você tende a repetir o teu comportamento a partir de um reforço positivo, tá certo? Há também uma outra teoria, né, que é opa, desculpe, gente. Só voltar aqui. Há uma outra teoria que é a teoria da aprendizagem social, tá certo? Então, trouxe um outro videozinho aqui para mostrar para vocês aqui. Vamos dar uma olhada. Quer ver que legal, que interessante?
Albert Bandura é um psicólogo canadense nascido em 1925. Até a data de produção desse vídeo, em março de 2018, Bandura permanece vivo com seus 92 anos de idade. Sua teoria social cognitiva é uma das mais influentes no campo do comportamento e da aprendizagem humana. Os seres humanos, na visão de Bandura, são muito flexíveis e capazes de aprender uma grande quantidade de conceitos, atitudes, habilidades e comportamentos. Não apenas pela experiência direta, mas também pela observação das experiências de outras pessoas. Segundo o autor, a observação permite que nós aprendamos sem que precisamos realizar uma ação, apenas observando comportamentos dos outros. Essa aprendizagem observacional, segundo Bandura, às vezes é mais eficiente do que a aprendizagem pela experiência direta. Afinal, se a maior parte das nossas aprendizagens só acontecesse por experiência direta, nosso repertório de conhecimentos seria muito escasso. A maior parte das nossas aprendizagens se dá de forma indireta, observando o que acontece à nossa volta. A aprendizagem por modelagem, como o nome sugere, é aprendizagem a partir de um modelo, e não se trata de mera imitação. A modelagem acontece o tempo inteiro, com todos nós e muitas vezes nem nos damos conta. É pela modelagem que aprendemos a realizar comportamentos que consideramos úteis ou que são de alguma forma valorizados por nosso entorno social. Mas também aprendemos a não seguir comportamentos considerados inadequados ou inúteis. Podemos dizer que pela observação identificamos quais os modelos de comportamento que devemos seguir e quais os modelos de comportamento que devemos evitar. Alguns fatores influenciam bastante o processo de modelagem. Por exemplo, é mais provável que modelemos pessoas que têm alto status ou que são poderosas ou que são reconhecidamente competentes numa área de nosso interesse. O modelo a ser seguido é, em geral, alguém que está acima. Logo, não é surpresa que as crianças tentem seguir o que fazem os adultos, que os novatos tentem seguir as pessoas experientes, que aqueles que têm baixo status tentem seguir os de mais alto status. Aprender a operar uma máquina a observar alguém fazendo isso é modelagem. Aprender a não colocar o dedo na tomada a observar alguém levar um choque também é modelagem. Ou seja, modelar é aprender a fazer e aprender a não fazer, sempre a partir de um modelo. Na década de 1960, Bandura realizou vários estudos sobre aprendizagem observacional e violência. Um dos mais conhecidos é o chamado experimento do João Bobo. Dê uma olhada. The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed
that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively. The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. And children in the control group who had no exposure to the aggressive modeling never exhibited the novel forms of aggression. And here's a creative embellishment. A doll becomes a weapon of assault. Segundo Bandura, 4 fatores governam a aprendizagem por observação. Esses fatores são a atenção, a retenção, a reprodução e a motivação. Antes de modelarmos alguém, precisamos dirigir nossa atenção a essa pessoa. Bandura percebeu que, em geral, direcionamos mais a nossa atenção às pessoas que convivem mais conosco, justamente porque temos mais oportunidades para estar com elas. Ele também percebeu que pessoas mais atraentes têm maiores chances de serem observadas e modeladas. O tipo de comportamento a ser modelado também afeta a atenção, pois nos prendemos mais ao que consideramos importante, interessante ou valioso, e não a qualquer comportamento. Toda a informação que for aprendida durante a observação precisa ficar retida na memória. Todas as representações visuais, auditivas, táteis, enfim, toda a representação sensorial, bem como seus significados e sentidos, precisam ser retidos e estar disponíveis para que possam ser ativados nas situações pertinentes, inclusive para que possamos ensaiar mentalmente os comportamentos antes de decidirmos como e quando colocá-los em prática. Depois de observar um comportamento a ser modelado e retê-lo, em algum momento iremos reproduzi-lo. Então, convertemos essas representações cognitivas em ações. Caso estejamos aprendendo algum procedimento novo, como operar uma máquina, por exemplo, nós monitoramos essa execução o tempo inteiro perguntando a nós mesmos se estamos reproduzindo o comportamento adequadamente enquanto nos familiarizamos com ele. A motivação torna a aprendizagem observacional mais efetiva, particularmente no que diz respeito à reprodução.
Qualquer performance é sempre facilitada quando há motivação, ou seja, quando não precisamos fazer algo só por fazer. Bandura considera que muitas aprendizagens, inclusive no âmbito escolar, são prejudicadas porque não há interesse em motivar os estudantes. Aprendemos tanto pela aprendizagem observacional quanto pela aprendizagem ativa. Na observacional, o elemento central é a modelagem, que tem como fatores-chave a atenção, a retenção, a reprodução e a motivação. Na aprendizagem ativa, o elemento central é a experiência direta que nos permite agir sobre o mundo, avaliar as consequências das nossas ações e, com base nisso, ter controle sobre nosso comportamento futuro. Para Bandura, esses dois caminhos são nossos principais meios de aprendizagem. No próximo vídeo, estudaremos a autoeficácia, um dos conceitos mais conhecidos da teoria de Bandura. Então, moçadinha, essa teoria da aprendizagem social, ela, na verdade, nos ajuda a entender, na verdade, como é que a gente aprende, tá certo? Já que o nosso tema aqui era aprendizagem, ok? Que mais, gente? Vamos lá. Que é importante. Vocês viram que quando a gente foi tratar da questão do olhar para o grupo, né, e para olhar para o indivíduo, a gente tem que cuidar de algumas coisas importantes. Mas a base de tudo, gente, vocês viram até no final desse vídeo, né, do próprio condicionamento operante, vocês viram que a motivação é uma das coisas que está ali, que é um gatilho importante. Tá? Então, esse gatilho, na verdade, a gente precisa saber lidar com ele, saber lidar com isso. Tá? Não é porque você vai motivar alguém, até porque ninguém é motivado por outra pessoa. As pessoas se motivam. Existe um botão interno que a pessoa precisa falar, eu estou a fim de fazer isso. Agora, cabe a você, gestor, criar um ambiente para isso. Né? Então, por isso que a gente precisa entender motivação. Né? E motivação, gente, tem a ver, dentro do ambiente empresarial, com os conceitos de esforço, os conceitos das metas organizacionais e das próprias necessidades das pessoas, ok? Então, para a gente entender melhor esse conceito, eu vou passar 2 vídeos, um mostrando o que é motivação e outro falando sobre o Maslow, que é uma das teorias que a gente tem sobre motivação, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor essa história de motivação. Bora lá. O pesquisador Herbert Simon definiu na década de 1960 a motivação como um mecanismo de conquista de objetivos. Para Simon, as pessoas têm ao mesmo tempo diversos objetivos na vida, objetivos profissionais, afetivos, sociais e espirituais. Para que esses objetivos possam ser perseguidos, é necessário que exista um mecanismo que permita identificar qual objetivo deve receber atenção num dado momento. A motivação resulta, portanto, da ativação da busca por esse objetivo. Note que Simon tem uma visão um tanto mecânica da motivação. Já o psicólogo Albert Bandura, na década de 1990, definiu a motivação como um fenômeno complexo que avalia múltiplos possíveis caminhos para se chegar à satisfação. Essa avaliação leva em conta variáveis como a quantidade de esforço que será necessária para chegar lá e por quanto tempo esse esforço precisará ser feito. Ou seja, a motivação considera não apenas o que será buscado, mas com que intensidade e por quanto tempo. Bom, a literatura sobre motivação traz inúmeras definições, mas atualmente é consenso que a motivação envolve variáveis tanto cognitivas quanto emocionais. Vejamos 4 dessas variáveis. A motivação parece ser influenciada primeiramente pela probabilidade subjetiva de sucesso, ou seja, pela estimativa que a própria pessoa faz das chances de ela ser bem-sucedida ao tentar atingir um determinado objetivo. Essa estimativa é feita com base nas habilidades e conhecimentos que a pessoa acredita ter para superar os obstáculos.
Uma outra variável é o medo de falhar, ou seja, o medo de que, mesmo tendo os conhecimentos e habilidades necessários, não seja possível atingir o objetivo por motivos como a ansiedade diante de situações novas ou a concorrência com pessoas mais competentes. A terceira variável é a percepção de desafio. Desafios são motivadores, mas um objetivo só representa um desafio quando a pessoa considera que, ao conquistá-lo, o conceito que ela tem sobre si mesma será modificado para melhor, ou seja, ela se sentirá mais capaz, sentirá que superou a si mesma. A quarta variável é o interesse. Embora ele pareça ser, em parte, resultado das variáveis anteriores, o interesse também tem a ver com o quanto será agradável sair à busca de um dado objetivo. Sabe quando uma pessoa diz, nossa, eu faria isso até de graça? A variável interesse está relacionada a essa sensação de diversão que certas atividades geram em algumas pessoas. Isso nos remete à discussão sobre motivação intrínseca e extrínseca. A motivação extrínseca, ou externa, é aquela gerada pela possibilidade de ser recompensado externamente após a obtenção de um determinado objetivo. Essa recompensa externa pode ser o salário, um bônus, uma viagem ou algum objeto de interesse da pessoa que será recompensada. Já a motivação intrínseca ou interna é caracterizada pela expectativa de experimentar sentimentos positivos durante a realização de uma atividade, ou seja, é o desejo de fazer algo por ser agradável, interessante e não necessariamente por ser um meio para obter uma recompensa externa. Não se sabe exatamente o que provoca a motivação interna, mas ela parece surgir quando existe um alinhamento entre a atividade e o autoconceito de quem a realiza. Por exemplo, alguém que tenha em seu autoconceito valores como a preocupação com pessoas economicamente desfavorecidas se sentirá alinhada com a atividade que tenha impacto social perceptível, o que gera motivação intrínseca. Outra explicação é que essa motivação resulta da sensação de realizar uma atividade de forma autônoma e competente. Ao sentir que realiza muito bem uma atividade, a motivação interna seria desencadeada. Qualquer que seja o motor da motivação intrínseca, o fato é que cada vez mais ela é percebida como fator importante para o bem-estar e a produtividade das pessoas, especialmente as que lidam com atividades que envolvem criatividade e inovação. Vamos lá. Então, a ideia é que a gente, na verdade, entendesse um pouquinho desse conceito de motivação. A gente começou a entender agora o conceito. Depois, na próxima aula, a gente vai aprofundar isso, ok? Então, desejo a vocês aí, na verdade, uma boa finalização dessa aula, tá certo? E espero vocês na próxima, na 15ª, onde a aula dessa disciplina, onde a gente vai continuar abordando os temas de motivação e liderança, tá bom? Então isso é importante para você que é gestor e eu espero você por lá, tá bom? Fiquem bem, até a nossa próxima aula.